Fala, meus lindos, sejam bem-vindos a mais uma aula do laboratório. Hoje uma aula de um tema que eu sempre falo para vocês, uma coisa importantíssima e que é muito negligenciada, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre sono, sobre dormir, sobre ter um sono de qualidade, sobre ir na contramão do mundo, porque hoje todo mundo dorme mal. Então, eu quero que você entenda isso daqui. A gente vai abordar brevemente alguns princípios do sono para você conseguir de fato perceber a importância disso, dessa coisa que é de graça. Dormir é de graça. Se você parar para pensar, as melhores coisas da vida são de graça. Sol é de graça, banho gelado é de graça, treino, você pode treinar na rua, correr na rua, sono é de graça. Então não precisa ter nenhum tipo de riqueza para poder fazer essas coisas. Entenda isso. Vamos para cima. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, que é uma crítica social, é sobre a nova indústria do sucesso do século XXI e a negligência do sono. Se você perguntar para as pessoas do século XX, seus avós, seus pais, independente de quem sejam, tá? Pessoas que você conhece na rua, pergunte a importância do sono para essas pessoas. Veja se alguma delas vai falar assim, nossa, sono é besteira, dormir é besteira. Quase todas vão falar a mesma coisa. Nossa, eu sempre dormi muito bem, eu sempre dei muita importância pro sono, dormir me faz me sentir muito bem. Então, esse novo conceito de sono ser ruim, de sono ser perda de tempo, é uma coisa desse século. É uma coisa daquelas pessoas que a gente chama de millennials, tá? Então, qual que é a grande questão? Eu não quero que você nunca mais pense que o sono é uma coisa que pode ser negligenciada sem problemas. Essas frasezinhas de frases de motivação, durma enquanto eles trabalham, sonhe enquanto eles vivem. Cara, isso é muito ridículo, juro. A vida é muito curta para passar muito tempo dormindo. Quantas vezes você já ouviu alguém falar sobre isso? Quantas vezes você já ouviu um cara falando assim, cara, você está dormindo demais, por que você não está trabalhando mais? Isso é muita, vamos dizer assim, muita bullshitagem. Ou seja, é muita besteira, é muita baboseira. Não faz nenhum sentido, não tem nenhum nexo, não tem nenhum embasamento fisiológico, nenhum embasamento científico, não tem nada. São simplesmente palavras jogadas ao vento. A partir de hoje, o seu foco, a sua prioridade vai ser dormir bem. Ok? Entenda isso. Vamos nessa. Outra coisa que é muito dita hoje, que eu ouço muito, que eu vejo muito, é uma relação entre o sono e o sucesso financeiro. As pessoas fazem essa relação com muita frequência. Só que a maioria das vezes as pessoas fazem essa relação dessa forma aqui. Como se você tivesse que dormir pouco para ter sucesso financeiro. Eu diria que na verdade é o contrário. Tá? Eu diria que na verdade é o contrário. Quanto melhor você dorme, mais capacidade cognitiva você tem. E mais fácil você ganha dinheiro, mais fácil você conquista clientes, mais fácil você conquista promoções de trabalho. Por quê? Porque você está mais apto a fazer as coisas com excelência, quando você dorme bem. Então, vá na contramão desse novo conhecimento, que não é conhecimento nenhum, na verdade, são simplesmente palavras jogadas ao vento, de que você precisa dormir pouco para ter sucesso financeiro. Isso está completamente errado. Ou que você precisa dormir pouco se quer passar em uma prova difícil de concurso. Isso também está completamente errado e eu vou te explicar o porquê já já. Então, de fato, dormir pouco é algo que te deixa muito na média. É difícil você se destoar dormindo muito, dormindo pouco. Por quê? Porque sempre houve essa romantização da falta de sono. Por exemplo, esses dias me fizeram uma pergunta, por que Einstein era um gênio se ele dormia pouco? Sendo que, na verdade, Einstein dormia de 9 a 10 horas por dia. A grande maioria dos gênios do passado dormiam muito. Não estou falando que esse seja o motivo da genialidade deles, mas com certeza se eles dormissem pouco, eles não teriam a mesma capacidade cognitiva para fazer as genialidades que eles faziam. Ok? Então perceba isso. É muito importante que você durma a quantidade de horas necessárias por dia. A gente vai falar sobre essa quantidade já já. Então não há, na verdade, nenhuma relação entre você dormir pouco e você ter mais dinheiro. Eu diria que existe justamente o contrário. A gente vai trocar essas frases que a galera usa aí hoje em dia por essas duas frases aqui. Eu adaptei uma para homem e uma para mulher, tá? Então,
Se você é um homem, essa frase aqui é pra você. Durma enquanto eles trabalham, tenha 800 de testosterona, enquanto eles têm 300. Por que que isso é uma verdade? Porque existem estudos que mostram que você dormir 5 horas por noite em comparação a você dormir 8 horas por noite, a pessoa que dorme 5 horas por noite vai ter uma testosterona equivalente à de uma pessoa 15 anos mais velha que ela. Então, se você tem 30 anos, a sua testosterona, caso você durma 5 horas por noite, vai ser equivalente a uma pessoa de 45 anos. Enquanto isso, se você dorme 8 horas por noite, a sua testosterona vai estar provavelmente no limite superior. Então, você é um cara que dorme bem, que treina, que tem todos aqueles hábitos que a gente sempre fala aqui. Então, você vai com certeza ter uma testosterona muito mais alta do que aquela pessoa que dorme 5 horas por noite. Então, essa frase aqui seria muito mais adequada. E o que isso tem a ver com sucesso financeiro? Cara, você ter mais testosterona, você ter mais disposição, você tem mais pujança para buscar seus objetivos, você tem mais confiança para buscar seus objetivos. Então, tudo isso está relacionado também com sucesso financeiro. É importante que você perceba isso. E aqui a gente tem uma para mulher, tá? A gente não vai falar sobre testosterona para mulher, embora a mulher também precise de testosterona. Esse não é um foco, tá, para as mulheres. Então, a gente pode falar aqui, por exemplo, de você ter uma aparência muito mais jovem quando você dorme às 8 horas por noite. Pessoas que dormem pouco têm muito mais envelhecimento de telômero, ok? Que é uma coisa que está lá na tua mitocôndria e que é um dos principais causadores de envelhecimento, principalmente na pele, cabelos, unhas, você ter olheiras e etc. Então, quando você dorme pouco, você envelhece muito mais. Então, a mesma coisa que acontece com a testosterona ali vai acontecer com a mulher também, só que na questão do envelhecimento. E também na testosterona, só que lembrando que a testosterona é o foco aqui para as mulheres. Até porque nós não temos níveis de referência para a quantidade de testosterona que sejam adequados a todas as mulheres. Algumas mulheres se sentem bem com menos, outras mulheres se sentem bem com mais. Então isso é diferente para as mulheres. Qual que é a estrutura do sono? Como que funciona o sono? Como que o sono se organiza? Eu trouxe uma imagem aqui para vocês, para que vocês entendam um pouco sobre a estrutura do sono. O primeiro estágio do sono é quando você ainda está sonolento, você está acordado, mas está sonolento. Aquele momento você está deitado ali, mas ainda não está dormindo. Essa estrutura aqui, então, as ondas serão praticamente iguais às ondas que você tem quando está acordado, porque você ainda está acordado. Depois você vai ter um sono leve, tá? Que seria o estágio 2. Esse sono, ele não é nem REM, nem NREM, ele é simplesmente um sono leve, você ainda não adormeceu de fato. E quando a gente chega no estágio 3, você vai estar aqui num sono que a gente chama de NREM, tá? NREM ou sono profundo, onde as ondas são lentas. Observa que aqui tem muito mais ondas, elas são muito mais rápidas. Aqui as ondas são lentas. Então esse sono aqui é quando você está de fato dormindo profundamente, ok? Aqui você se mexe muito pouco, aqui você está realmente com a respiração bem tranquila, você está com o coração batendo bem devagar. Então essa é a parte do sono profundo. E a gente tem a última fase, tá? Que não é a última, na verdade o sono ele vai intercalando, não é que você vai ter só uma fase por vez, você vai intercalando as fases, que a gente chama de sono REM, que é uma parte muito importante do teu sono, que é a parte que a gente chama também de sono onírico, quando você sonha. Então você sempre sonha na parte do sono REM. E aqui a gente tem essas ondas rápidas, totalmente bagunçadas, e elas são extremamente... É como se você estivesse acordado, mas você está dormindo. E é por isso que você sonha nessa parte do sono, tá? Então, essa é a estrutura de ondas do sono. Outra coisa, quando você fala de saúde mental, é importante que você perceba que o sono é uma das coisas mais fundamentais para a saúde mental. Hoje, as pessoas sofrem muito de doenças mentais também pela falta de sono. Se você dorme 5 horas por noite, eu sinto te informar, você vai ter problemas a nível psicológico em algum momento da sua vida. Sejam doenças mais graves e degenerativas, como Alzheimer, como demência, ou sejam doenças como a ansiedade, a depressão, que você pode ter mais cedo. Mas você vai ter em algum momento. Por quê? Porque o sono ele é capaz de regenerar, de reestruturar teu cérebro de modo que você não sofra com essas doenças. Então aqui a gente pode falar, por exemplo, de 2 fatores. Da racionalidade emocional e do sono REM e a capacidade de esquecer. O que seria a racionalidade emocional?
há estudos que mostram que pessoas que dormem pouco, elas são pessoas muito mais... Como que eu posso trazer isso para vocês entenderem? Uma pessoa que explode facilmente. Pessoas que não têm controle emocional. Então imagina aquela pessoa que quando você vai falar alguma coisa para ela, ela explode. Ela não sabe falar nada com calma. Ela não sabe falar nada tranquilamente. Ela perde as estribeiras muito fácil. Então essa pessoa ela tem pouca racionalidade emocional. Ela é uma pessoa que é muito emotiva a todo momento. Isso pode sim ser um efeito da falta de sono. Levando isso, por exemplo, eu quero que você imagine um recém-nascido. Se ele dorme bem, ele chora pouco, ele se estressa pouco, ele fica pouco agoniado. Agora, se ele dormir mal, meu amigo, a mãe e o pai não vão conseguir dormir, não vão conseguir lidar. Por quê? Porque ele fica muito emotivo, ele fica muito agressivo. Agressivo não no sentido de agressividade, de bater, etc. Eu digo agressivo no sentido de extrapolar as emoções facilmente. Então, a racionalidade emocional está ligada diretamente a quantas horas você dorme por dia. E isso é interessante que você perceba, porque muitas vezes você está sendo uma pessoa que não tem racionalidade emocional justamente porque você dorme pouco. E isso muitas vezes está atrapalhando a tua vida de forma categórica. Por quê? Porque falta de racionalidade emocional gera mais dependência emocional, gera mais conflitos no trabalho, nas relações amorosas, independente do que você vai fazer, gera mais ansiedade. Então, tudo isso está relacionado. É mais fácil de você vir a ter uma depressão também. Então, se você é uma pessoa que se estressa muito facilmente, eu te convido a pensar e a analisar como que você está dormindo. Como você está dormindo hoje? Você está dormindo bem? Talvez seja esse um dos pontos que você precisa começar a prestar muito mais atenção, tá? E aqui a gente também tem o sono REM e a capacidade de esquecer. Cado, mas por que eu quero esquecer das coisas? Por que eu quero lembrar das coisas? Eu quero ter uma memória melhor. Imagina o seguinte, tão importante quanto lembrar muito bem das coisas é você ter a capacidade de esquecer das coisas. Porque imagina o seguinte aqui comigo agora. Se você passar por uma coisa muito ruim hoje, você quer lembrar dessa coisa pro resto da sua vida? Ou você quer se livrar desse pensamento? Se livrar dessa memória? Então isso é uma coisa que você precisa ter em mente também. O sono melhora a tua capacidade de esquecer daquilo que não tem utilidade. É como se o sono limpasse o lixo que está no teu cérebro. Nesse momento a gente está falando do sono REM, tá? O que seria sono REM e sono NREM? Durante o sono REM, você tem movimentos oculares rápidos. Então, quando a gente fala de sono REM, a sigla REM se trata de Rapid Eye Movement. E a sigla NREM se trata de Non-Rapid Eye Movement, ok? Então, a gente está falando aí dessas siglas. Voltando ali para você lembrar, o sono REM é esse daqui com as ondas rápidas, tá? Então esse aqui é o sono que te faz esquecer. E esse daqui é o sono que te faz lembrar. Já já a gente vai falar sobre isso. Então quando você quer ter mais saúde mental, você precisa ter um sono REM adequado para você poder esquecer do que foi ruim, esquecer do que foi inútil no seu dia. Eles fizeram um experimento da seguinte forma. Eles pegaram 2 grupos de pessoas e eles falavam para essas pessoas, olha, isso daqui eu vou te ensinar, mas você tem que esquecer. Isso daqui eu vou te ensinar, mas você tem que lembrar. Porque isso daqui vai cair na prova, ou isso daqui não vai cair na prova, independente. Eles falavam essas coisas para essas pessoas. E eles colocavam essas pessoas para dormir. As pessoas que dormiam antes de fazer a prova, antes de ter que usar aqueles conhecimentos aprendidos, elas conseguiam diferenciar muito bem aquilo que elas aprenderam que elas deviam ter esquecido e aquilo que elas aprenderam que elas deveriam ter lembrado. Já as pessoas que não dormiram, elas confundiam as informações. Aquilo que elas deveriam ter lembrado, elas esqueciam, e aquilo que elas deviam ter esquecido, elas lembraram. Então, é como se teu cérebro fizesse uma formatação durante o sono. Ele vai fazer com que você lembre do que é preciso lembrar e esqueça do que é preciso esquecer. Isso é muito importante. Por 2 motivos. Para você esquecer daquilo que foi ruim e também para você deixar mais espaço para memorizar aquilo que é importante. As pessoas que dormem pouco, elas sempre estão
liberando pouco espaço no cérebro. Então elas têm mais dificuldade de aprendizado. A gente vai falar sobre isso agora. Então o sono e o aprendizado. Entenda algo. Quando você estuda algo, você não está de fato aprendendo esse algo. Você está trazendo a informação para o teu cérebro, mas ela ainda está ali meio que transitando pelo cérebro. Quando você aprende, acabou de aprender alguma coisa, ela está numa zona transitória, que a gente chama de hipocampo. Aqui não ficam informações consolidadas, apenas informações que acabaram de chegar ao cérebro. No córtex é quando você consolidou um conhecimento. Então, se eu li, por exemplo, um livro, tá? Esse aqui é o livro Por que Nós Dormimos. Se eu li esse livro, quando eu leio esse livro, eu ainda não estou com esse conhecimento consolidado, ele está no meu hipocampo. Quando eu memorizo isso daqui, quando eu durmo e etc., eu levo esse conhecimento para o córtex, que seria a zona de consolidação do conhecimento. O que é interessante que você perceba? Isso só acontece se você dorme. Mas isso não acontece em qualquer sono. Acontece na fase de sono profundo, sono NREM. Então, se eu durmo mal e não chego lá na fase do sono profundo, se eu durmo 5 horas por dia, por exemplo, e não vai dar tempo de eu chegar no sono profundo, eu não consigo transferir do hipocampo para o córtex e eu não aprendo. Então, imagina agora aí com você. Você quer passar num concurso ou você está estudando para uma prova bem difícil e você dorme 5 horas por noite. Cara, você está estudando à toa, tá? Você está estudando à toa. Porque o seu conhecimento, ele fica apenas no hipocampo. Ele fica apenas nessa região. Ele não vai para o córtex. Ele não chega na região que você aprendeu de fato. Quando você aprende de fato, quando vai para o córtex de fato, você não esquece mais. Aqui são memórias de longo prazo. Aqui são conhecimentos que ficam para a tua vida inteira. E isso explica o porquê que as pessoas mais velhas perdem a capacidade de memorizar as coisas. Sabe quando tua avó vai te chamar, que ela te chama de 7 nomes diferentes? A minha avó, ela me chama de todos os meus tios. André, Marcelo, Cláudio, Osvaldo, aí depois ela me chama de Ricardo. Ela não faz isso por querer, ela me ama muito. Só que a questão é que a capacidade de dormir e de atingir o sono NREM dela diminuiu muito com a velhice. E hoje ela não consegue facilmente trazer informações do hipocampo para o córtex. Então ela fica esquecida. Então essa é uma das razões pelas quais pessoas mais velhas têm uma capacidade menor de memorizar. Porque elas dormem menos um sono profundo. O sono das pessoas mais velhas é muito mais leve. Se você perceber quando você entra no quarto do seu avô, ele acorda. Isso é uma capacidade de memorização. Isso leva a uma capacidade de memorização pior. Assim como se você perceber uma criança, cara, você pode ligar uma furadeira e colocar do lado dela na cama, ela vai continuar dormindo. Por quê? Porque ela ainda tem muita capacidade de dormir profundamente. Isso você tem que aproveitar, porque essa fase onde você consegue dormir profundamente é a fase que você mais aprende. Então, enquanto nós ainda não somos idosos, nós podemos dormir muito profundamente e nós devemos aproveitar isso para aprender muita coisa. É essa a questão. E aqui a gente tem uma questão que é importante que vocês entendam. Mais um estudo para vocês entenderem. Eles pegaram 2 grupos de alunos e fizeram esses alunos estudarem para uma prova. A mesma quantidade de horas, alunos da mesma série. E eles separaram em 2 grupos, ok? O grupo que dormiu 8 horas antes de fazer a prova, ele teve uma nota X, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E o grupo que não dormiu, que foi privado do sono antes de fazer a prova, ele teve uma nota Y, que foi 40% menor do que o grupo que dormiu. Qual que é a grande questão desse estudo? Quando você dorme, você tem uma capacidade cognitiva muito aumentada. Então, quando a gente fala assim, durma 8 horas por noite, se você fizer isso, você vai ter muito mais capacidade cognitiva. O que seria cognição? Seria aprendizado, capacidade de aprendizado, raciocínio lógico, memorização, fala, audição e etc., que está relacionado com a tua cognição. Então, quando a gente fala que você precisa dormir 8 horas por dia para ter capacidade cognitiva, a gente não está falando da nossa cabeça, tá? Eu não estou falando da minha cabeça. Eu estou falando que existem estudos que mostram que você dormir pouco faz com que você fique literalmente mais burro. Isso te emburrece. Você tem noção do que é 40%? Os alunos que não dormiram tiraram uma nota 40% menor.
Se a gente jogar isso pro Enem, por exemplo, é a diferença entre você passar numa federal em medicina, na USP, passar na USP em medicina, e você não passar em nenhuma faculdade do Brasil. Essa é a diferença que o sono pode fazer. 8 horas de sono, tá? 40% é essa a diferença. Então perceba a importância disso. O sono é a capacidade física. Aqui eu trouxe uma imagenzinha para você que é muito interessante para você entender a questão do sono e a prevenção de lesões, que é uma coisa que hoje me fascina porque eu realmente, depois que eu comecei a dormir mais, eu não tenho me lesionado de forma alguma e eu me lesionava muito. Então perceba isso aqui. Atletas que dormiam 5 horas por noite, 6 horas por noite, 7 horas por noite, 8 horas por noite e 9 horas por noite. Perceba que as pessoas que dormem 5 horas por noite, elas têm uma chance aqui de lesão em 21 meses muito maior, certo? E as pessoas que dormem 6 têm uma chance maior ainda. Ou seja, isso aqui para mim é um fenômeno da ciência que eu não entendo. Se você dorme 6 horas por noite, você se machuca mais do que quem dorme 5. Okay? Então, para mim, isso daqui é completamente bizarro. Se você dorme 8 horas por noite, aqui tem até inclusive o próprio artigo fala isso, atletas que dormem em média menos que 8 horas por noite têm 1,7 vezes mais chance de se lesionar do que pessoas que dormem mais de 8 horas por noite. Então, olha isso. Você muitas vezes se lesiona porque você dorme mal. Então, você tem quase 2 vezes mais probabilidade de se lesionar se você dorme menos de 5 horas por noite. 5 ou menos. Então, perceba isso, é muito interessante, tá? Quando a gente fala de quantidade de tempo ideal, 8 horas por noite é sempre o nosso alvo. Mas perceba aqui que mesmo de 8 para 9, a gente teve uma melhora muito grande. Então, não quer dizer que 8 horas seja o limite. 9 horas também é uma ótima quantidade. E provavelmente se colocassem as 10 horas aqui seria ainda melhor. Então quando a gente fala de atletas de alta performance, quanto mais o cara dorme, melhor é. Okay? Obviamente a gente não vai trazer isso daqui como uma regra. Por quê? Porque nem todo mundo vai conseguir dormir 10 horas. Outra coisa que você precisa entender é que o treino é catabólico e o descanso é anabólico. Porra, o que isso significa? Significa que quando você está treinando, você não está construindo porra nenhuma. Você não constrói durante o treino. Você constrói quando você vai descansar, quando você se alimenta, quando você está fora do treino. O treino você está desgastando a musculatura, cansando a musculatura, maltratando a musculatura, danificando a musculatura. Então você não está ganhando nada naquele momento. Você só vai ter, de fato, uma construção de tecido quando você vai dormir, quando você vai descansar. Então, essa é uma das importâncias do sono, tá? Mas, Cado, ok, entendi isso. Só que o que eu preciso fazer para conseguir chegar nesse ponto onde eu durmo de forma incrível? Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. São passos simples, coisas importantíssimas que você vai ter muito resultado. A primeira coisa que você vai fazer é tomar sol assim que você acordar. O motivo é a regulação do ciclo circadiano. E eu quero que você entenda isso daqui que é muito importante. Presta bastante atenção. Existe uma estrutura no teu cérebro, tá? Que se chama núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático, ele fica no cruzamento entre os teus nervos ópticos. Então imagina o seguinte, os nervos que saem dos teus globos oculares se cruzam e o núcleo supraquiasmático fica aqui em cima deles. Para que ele serve? Todo o raio solar que passa pelos teus olhos, ele vai passar pelos nervos ópticos e o núcleo supraquiasmático vai meio que provar esse raio solar. A partir desse momento que ele prova o raio solar, ele vai basicamente entender se você está de dia, se você está de noite, se você está à tarde. Então ele regula o teu ciclo circadiano. O que seria o teu ciclo circadiano? É o teu relógio biológico. Ou seja, é a forma que teu corpo entende o tempo. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que eu acordo e me exponho ao sol, eu estou falando para o meu corpo, para o meu cérebro da seguinte forma. Olha, esse horário eu acordo. Então eu preciso de energia e disposição nesse horário. E da mesma forma, se o teu cérebro sabe que horas você acorda, ele também sabe que horas você precisa dormir. Então você vai ter muito mais sono no horário correto, durante a noite, e muito menos sono durante o dia. Então essa é a grande questão. Além disso, o núcleo supraquiasmático regula a produção de melatonina.
A melatonina é o mensageiro do sono produzido pela glândula pineal. Então a glândula pineal está aqui atrás, tá? E você vai ter uma liberação de mensageiros que vão responder pela glândula pineal e que vão liberar melatonina. E você vai ter um sono com muito mais qualidade, porque a melatonina é o mensageiro do sono. Não quer dizer que a melatonina te dá sono. A melatonina é o hormônio que vai falar assim pro teu cérebro, olha, agora é hora de ter sono. Então ela é o mensageiro do sono. Então essa é importante você tomar sol assim que acordar. Isso aqui a gente vai falar em ordem, tá? Então a gente vai falar do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. A segunda coisa importante é que você não consuma cafeína 2 horas após acordar e 8 horas antes de dormir. Por quê? Porque quando você toma cafeína assim que você acorda, você inibe o pico de cortisol, que serve para te acordar naturalmente. Então você precisa deixar o teu corpo acordar sozinho, para você acostumar teu corpo a acordar com o próprio cortisol e não com a cafeína. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você não inibir a ligação de adenosina ao receptor. O que isso significa? Quando você consome cafeína 8 horas antes de dormir, vamos falar assim, você dorme meia-noite e você consumiu cafeína às 7 da noite. Você inibe, tá, a ligação da adenosina ao receptor, e a adenosina é o neurotransmissor responsável pelo sono, pelo cansaço. Então você está inibindo o sono. Isso aqui acontece. Essas aqui são as moléculas de adenosina, isso daqui são moléculas de cafeína. Perceba que a cafeína se liga ao receptor de adenosina e não permite que a adenosina se ligue, então você não vai ficar cansado. É por isso que a cafeína mitiga o cansaço, é por isso que você não sente sono quando utiliza a cafeína. Se você sente sono mesmo quando você utiliza a cafeína, é porque você já está muito dependente de cafeína, que ela mal faz cócegas no teu cérebro, então você vai precisar parar de usar por um tempo. Vai lá e faz o desafio de 7 dias. Terceira coisa que você vai precisar fazer, que é muito bom. Você pode usar velas no período da noite. Por que usar velas? Primeiro, porque quando você utiliza a luz artificial, aquela luz da sua casa normal, você está inibindo a produção de melatonina porque ela é muito forte, ela é muito luminosa. E você também precisa utilizar velas que não tenham parafina. Lembra que parafina é um derivado do petróleo, então vai liberar benzeno e etc., que são produtos cancerígenos. É interessante que você use velas artesanais. Cado, como que eu uso a vela? Cara, chegou no período da noite, deixa tua casa ali, bota a vela onde tu estiver. Vai cozinhar, velinha, vai ler, velinha, não tem problema. Use velas para... Por quê? Porque como a vela tem uma baixa luminosidade, ela não chega a inibir a produção de melatonina, tá? Então ela é muito mais saudável do que as luzes artificiais. Outra coisa, eu sei que é difícil isso daqui, porque muitas vezes você trabalha com isso, a gente vai falar sobre isso depois. Mas a grande questão, a coisa mais importante para você ter um bom sono é você não utilizar celular, tablet ou TV 1 a 2 horas antes de dormir. O motivo é porque a luz azul inibe a produção de melatonina. Lembra, luzes artificiais são muito luminosas. Então, quando você utiliza um celular antes de dormir, ele está aqui na tua cara, você está inibindo a produção de melatonina. Então, isso atrapalha muito o teu sono. Então, se você quer ter um bom sono, você vai precisar desapegar do celular 1 a 2 horas antes de dormir. Não apenas celular, qualquer aparelho que emita luz azul, qualquer aparelho que tenha tela. Além disso, você vai ter que treinar mais cedo. Por quê? Porque o sono e o treino são antagonistas naturais. Imagina o seguinte, quando eu treino, eu estou fazendo tudo ao contrário do que quando eu vou dormir. Então, o meu cérebro está trabalhando mais intensamente, meu coração vai bater com mais força, minha temperatura corporal aumenta. No sono é tudo o contrário. A temperatura corporal baixa, o coração bate mais fraco, o cérebro fica hipoativo. Então, quando eu quero dormir melhor, eu preciso treinar mais cedo para poder evitar que eu fique com um pico de adrenalina durante o momento que eu for dormir. Geralmente vai demorar de 2 a 3 horas para você diminuir a produção de adrenalina após um treino. Então, se você treina às 9 e quer dormir às 10, você vai ter muita dificuldade, você vai ficar rolando na cama. Mas, enfim, se você não puder fazer o treino em outro horário, o que você vai fazer? Você vai chegar em casa depois do treino,
vai tomar um banho bem quente para poder esfriar teu corpo. Sim, o banho quente esfria o corpo, o banho gelado esquenta o corpo, porque é uma questão de metabolismo, tá? Você vai tomar um chá, a gente vai falar já já sobre quais chás você vai tomar. E você vai ler um livro, para você poder relaxar, para você poder tranquilizar teu corpo e poder dormir. Senão você vai demorar muito para dormir. E se caso você trabalha no celular até tarde? A primeira coisa é que você vai ter que organizar seus horários e trabalhar até um pouco mais cedo. Isso é o primeiro passo. Você também pode utilizar filtro de luz azul. Então compra um óculos que tenha filtro de luz azul, não precisa ter grau. Pode ser, ou então pode ser um grau só de manutenção, 0,5 por exemplo. Então você vai fazer isso. E você também pode utilizar o celular no modo noturno. Ele fica com a luz mais amarela, que inibe menos a produção de melatonina. Okay? Então essa aqui é uma solução para você que trabalha no período da noite, no celular. Os chás que você pode utilizar chá de mulungu, chá de capim-cidreira e chá de camomila. Você pode inclusive misturar os três, não tem problema. Basta você misturar os três e você vai ter um bom chá. Ou você pode usar cada um separadamente. Quanto tempo antes? 45 minutos a 1 hora antes de dormir. Vai ser excelente. Aqui é uma questão mais em relação a você não ficar urinando a noite inteira. Então, você vai tomar mais água pela manhã ou pela tarde e você vai tomar menos água à noite. Porque se você tomar muita água à noite, você vai acabar tendo dificuldade em urinando a noite inteira. Tá? Você vai ficar mijando a noite inteira. Então essa vai ser sua dificuldade para dormir. Você vai acordar, vai estragar teu sono, porque você vai acordar a noite inteira para mijar. Tá? Então você vai tomar mais água pela manhã e pela tarde. E outra coisa que você pode fazer também é ler um livro antes de dormir e ouvir música clássica. Isso é algo que eu faço. Então isso daqui que eu fiz para vocês é a minha rotina de sono. Tá? Isso aqui é tudo que eu faço. Tudo que eu faço. Quando eu vou dormir, eu estou cansadíssimo, pronto para capotar. Então a grande questão aqui é que essas coisas funcionam, só que elas devem ter esse sentido, essa ordem. Tá? O teu sono, você não começa a se preocupar com o teu sono 9 horas da noite se você dorme às 10. Você começa a se preocupar com o teu sono pela manhã. Então você vai começar a se preocupar com o teu sono lá pegando sol de manhã. E assim você vai ter um bom sono à noite. Não adianta você fazer só isso aqui e achar que vai ter um ótimo sono. Você não vai. Tá? Tem que fazer cada passo, cada coisinha. É assim que você tem um sono incrível. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um comentário aí na aula. Um abraço, um beijo e vamos pra cima.